O livro de Lucas, né, foi escrito para proclamar e para fortalecer a fé cristã. Um exemplo disso, Lucas ouviu, né, pessoas e reuniu informações com a finalidade de proclamar a mensagem central da igreja cristã. Né? Jesus o Nazareno é o Messias, o Salvador que Deus prometeu enviar. Uma das mensagens, um dos conteúdos completos de Lucas é esse. Também Lucas, né, fez saber relacionar os evangelhos de Marcos e de Mateus, como a gente vê nas introduções. A história do livro de Lucas. O autor propõe a escrever tudo em ordem a respeito das coisas que aconteceram entre nós. Na verdade, ele quer mostrar como a religião cristã nasceu, cresceu e se espalhou até chegar a Roma. Ele começa com o nascimento de João Batista e vai no livro de Atos até a chegada de Paulo a Roma, em 65 anos depois. Aqui é preciso lembrar que depois da história a respeito de Jesus Cristo, vem o livro de Atos, escrito pelo mesmo autor, Lucas. Atos conta a história do nascimento da igreja cristã, dos seus primeiros 30 anos de atividade no Império Romano. Junto, os livros de Lucas e de Atos são, no Novo Testamento, a porção mais longa escrita por um mesmo autor. Então, como é importante a gente saber dessas coisas, né, irmãos? Ela é uma porção mais ampla pelo mesmo autor. A sua mensagem central é a boa notícia para todos. Lucas insiste que a mensagem da salvação deve ser anunciada a todos. O anjo anuncia paz na terra para as pessoas a quem ele, Deus, quer bem. Está escrito em 2,14. Em seu louvor a Deus, Simeão afirma que a salvação que ele viu com seus próprios olhos é uma luz para mostrar o caminho a todos. Então, Lucas teve uma preocupação muito grande. Qual? Se aprofundar e escrever a mensagem central do Evangelho. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado a escrever a história de como vocês que aconteceram em nós. Eles escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre o ensinamento que você recebeu. Olha só, a gente estudou no prefácio, vamos dizer assim, que a mensagem central era para toda criatura. Então ele aqui está fazendo uma apresentação, né, de tudo que ele aprendeu. E ele diz que ele fez questão em escrever em ordem, né, tudo em ordem, para que ficassem, vamos dizer assim, fácil acesso e fácil, né, acessibilidade e fácil de entendimento. Então, isso nos remota, irmãos, que o que a gente for fazer para Deus, a gente tem que fazer tudo em ordem, bem feito mesmo, altamente bem feito, entendeu? Por quê? Porque Deus, ele é soberano e grandes coisas Deus fez e muito maiores ele vai fazer. Então é necessário que eu e você, nós estejamos atentos ao que estamos fazendo para Deus. Você está fazendo tudo com excelência? Aquilo que Deus deu para você fazer? Isso é importante. Quando Herodes, era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele chamava Isabel e também era de uma família de sacerdote. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário, conforme o costume dos sacerdotes.
Ele havia sido escolhido por sorteio para queimar incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias de pé, ao lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração, e a sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. E o nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho e nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso, como o profeta Elias. Ele fará com que os pais façam as pazes e que os filhos desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e minha esposa também. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus. Ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando ele saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com a mão para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa e pouco tempo depois a sua esposa ficou grávida. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai desprezar por eu não ter filho. Então aqui a gente vê, né, irmãos, um quadro de incredulidade. Quantas vezes Deus dá a palavra para nós e a gente não acredita, irmão? Aqui, irmão, Zacarias estava de pé diante de um anjo do Senhor. Era costume naquela época Deus mandar os anjos de levar a notícia, como ele foi levar para Maria acerca de Jesus, né? Como ele foi para lá Jacó, chegou lá o anjo do Senhor. Então era muito comum nessa época, antes da vinda de Cristo. Porta o anjo do Senhor, era Jesus que aparecia para aquele povo. Então aqui o anjo veio, entrou lá na sala do Santo, onde ele estava queimando incenso, e deu a boa notícia para ele, mas ele não acreditou. Irmão, ele ficou mudo até o dia da criança nascer. Sabe o que eu aprendo com essa chave bíblica? É que quando Deus dá uma palavra profética para você acerca de um tema, né, que você está pedindo, um propósito, um sonho, uma cura, e quando Deus libera a palavra e você não recebe, para aquele problema você vai ficar muda. As suas orações não vão ser frutíferas para aquele problema mais, depois da palavra profética. Irmãos, eu chego a tremo em lhe dizer essa revelação. Zacarias, ele ficou mudo até o menino nascer. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você é: se você não acredita na Bíblia, não acredita na palavra que Deus já lhe deu, e você continua orando pela mesma coisa que Deus já revelou para você, você está muda espiritualmente. Você pode até estar dizendo assim para mim: Não, minha filha, eu estou orando e muito, eu estou orando bastante. Está sua voz, mas no mundo espiritual não está ecoando. Para esse tempo e para esse propósito, está mudo. Não adiantava mais Zacarias orar nem em espírito. Estava mudo.
Estava fechada a porta. Deus fechou a porta da oração dele acerca de ter um filho. Quando o anjo diz: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar para você e dar essa boa notícia, que Deus ouviu a sua oração. Então significa dizer que Zacarias pediu um filho para Deus. Ele tinha um propósito, ele tinha um sonho de ter esse menino. E Deus mandou o anjo dizer: olha, eu já ouvi. Mas ele não acreditou, irmãos. Como é triste o cenário hoje, a gente observar pessoas que Deus já falou, Deus já mostrou, Deus já disse para aquela pessoa e ela não acredita, irmão. Então nessa hora eu quero profetizar que essa palavra vai abrir o seu entendimento daquilo que Deus já lhe deu uma palavra e que você desprezou. E que Deus cure a sua mente e que você espere, aguarde. Deus vai fazer o milagre que Ele prometeu. Eu tenho certeza disso. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel, novamente, irmão, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para a virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei da descendência de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Oh, glória! Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Então, olha só. O anjo foi falar para Zacarias, ele não acreditou. O mesmo anjo veio dar a notícia para Maria, o que ela disse: eu sou serva de Deus, que aconteça comigo tudo o que o Senhor falou. Ela creu. Então, irmãos, nós temos que aprender a colocar nossa fé em ação. Amém? Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região da montanha de Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é mais abençoada do que todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Olha aqui, irmãos, ó. Olha aqui, versículo 45. Você é abençoada, porque acredita no que o Senhor lhe disse. Você quer ser abençoado? Acredite na palavra. Acredite no que o Senhor lhe diz. Então Maria disse: a minha alma
Anuncia a grandeza do Senhor, e o meu espírito está alegre por causa de Deus, meu Salvador. Glória. Né? Pois ele lembrou de mim na sua humilde serva. De agora em diante todos vão chamar mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. Ele mostra sua bondade e todos os que temem em todas as gerações. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos dele. Derruba os seus tronos, reis e poderosos, põe os humildes em altas posições, dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com a sua mão vazia. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou a Israel, seu servo. Lembrou de mostrar sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Então ela voltou quase na hora do menino nascer. Então fique atento ao que Deus lhe mostra, fique atento ao que Deus fala para você no seu propósito. Por quê? Porque Deus, ele quer coisas sobrenaturais contigo. E para que isso aconteça, e você seja ricamente abençoado ou abençoada, você necessita acreditar. Amém? Que Deus fortaleça a sua vida, fortaleça a sua fé. Deus em Cristo levante você na força do poder dele.